Pegue suas coisas. Você vai para casa. A voz do fazendeiro cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Marina levantou os olhos assustada, ainda segurando na mão um pedaço de pão mofado que havia tirado do lixo. Ao lado dela, 3 meninos sujos e esfomeados tremiam. Eles haviam sido expulsos de tudo, não tinham mais nada. E agora aquele homem alto, montado em seu cavalo, olhava para eles com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Era raiva? Era pena? Seria mais uma porta se fechando na cara dela e dos filhos? Marina não sabia se aquelas palavras eram uma ordem de expulsão ou se pela primeira vez em meses alguém estava realmente oferecendo ajuda. O que aconteceu depois dessa frase mudaria tudo. Mas para entender essa história, é preciso voltar ao começo. 3 meses antes daquele momento atrás do armazém, Marina ainda tinha uma vida. Não era uma vida fácil, mas era uma vida. Ela tinha 35 anos, 3 filhos saudáveis e um marido trabalhador que saía todo dia antes do sol nascer para ganhar o pão de cada dia. Moravam em uma pensão simples na vila, pagavam o aluguel em dia e os meninos iam à escola quando podiam. Não era muito, mas era o suficiente. Tudo desabou em uma tarde de sol forte. O marido de Marina estava transportando sacas de milho em uma carroça velha pela estrada de terra que ligava as fazendas à vila. A carga estava pesada demais. A descida era íngreme. A roda da carroça quebrou no meio do caminho. O que aconteceu depois foi rápido e brutal. A carroça tombou e ele ficou preso embaixo de todo aquele peso. Quando os outros trabalhadores chegaram para ajudar, já era tarde. Tarde demais. Marina recebeu a notícia no meio da tarde. Não chorou, não gritou. Ficou ali parada, segurando Miguel no colo, enquanto o mundo desabava ao seu redor. Os outros 2 meninos, Pedro e Lucas, ficaram em silêncio, tentando entender o que aquilo significava. O pai não voltaria mais, nunca mais. A vida como eles conheciam tinha acabado ali. O funeral foi no dia seguinte. Poucas pessoas apareceram. O padre rezou rápido, ansioso para ir embora antes do sol esquentar demais. As mulheres da vila olhavam para Marina com pena, mas nenhuma se aproximou para oferecer ajuda. Os homens mantiveram distância. Quando a última pá de terra cobriu o caixão, Marina ficou sozinha no cemitério com os 3 meninos. Sozinha de verdade. Nos dias seguintes, a realidade bateu à porta com força. O dono do armazém apareceu cobrando dívidas que Marina nem sabia que existiam. O marido havia comprado fiado por meses. Agora, ela teria que pagar. O senhorio da pensão deu 1 semana de prazo para ela conseguir o dinheiro do aluguel atrasado. 1 semana. 7 dias para resolver uma vida inteira de problemas. Marina tentou de tudo. Ofereceu-se para lavar roupas, cozinhar, limpar casas, qualquer coisa. Bateu de porta em porta com os filhos atrás dela, pedindo uma chance. Mas as portas se fechavam uma atrás da outra. As mulheres da vila olhavam para ela com desconfiança. Uma viúva jovem era um problema, uma ameaça. Os maridos podiam olhar demais. As fofocas podiam começar. Era melhor manter distância. E então veio o pior golpe de todos. Dona Francisca, a dona da pensão onde Marina morava há anos, bateu na porta um domingo de manhã. Era uma mulher alta, de rosto duro e olhos frios. Frequentava a igreja todos os domingos, sentava na primeira fila e rezava alto para todo mundo ouvir. Se achava melhor que os outros por causa disso. Dona Francisca cruzou os braços sobre o avental engomado e disse com uma voz seca, sem um pingo de piedade: "Não aceito mulher sem marido na minha casa. Isso é contra os princípios cristãos. O povo vai falar mal. E eu não posso deixar minha reputação ser manchada por causa de gente como você. Você tem até amanhã para sair." Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Gente como você. As palavras queimaram mais que qualquer outra coisa.
Ela não era mais uma pessoa, era um problema, um peso, algo que precisava ser jogado fora. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade que adora histórias que tocam o coração. Se inscreva para não perder nenhum vídeo como esse. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. No dia seguinte, Dona Francisca jogou as poucas coisas de Marina na rua. 2 trouxas de roupa, alguns panos velhos e uma panela amassada. Era tudo o que restava de uma vida inteira. Pedro, o mais velho, ajudou a mãe a carregar tudo. Lucas segurava a mão de Miguel, que chorava baixinho, sem entender por que estavam saindo de casa. Marina tentou encontrar abrigo, implorou, chorou, mas todas as respostas eram as mesmas. Não temos espaço, não podemos ajudar, procure seus parentes, vá para outro lugar. A vila inteira virou as costas para ela e para os meninos, como se eles fossem invisíveis, como se não valessem nada. Durante semanas, Marina e os filhos dormiram onde conseguiam. Embaixo de árvores, em celeiros abandonados, em qualquer canto que oferecesse um pouco de proteção contra o frio da noite. Os meninos emagreceram, as roupas ficaram rasgadas, a fome se tornou uma companheira constante. E foi assim que Marina acabou atrás daquele armazém, revirando o lixo em busca de comida. Foi assim que ela se viu no fundo do poço, sem esperança, sem futuro. Foi assim que tudo parecia ter chegado ao fim, mas o que ela ainda não sabia era que às vezes é preciso chegar no fundo para finalmente encontrar a saída. Foi em uma tarde particularmente quente que Marina e os meninos terminaram de revirar todos os cantos atrás do armazém. Não havia mais nada, nem restos, nem sobras, nada. A fome apertava tanto que Miguel começou a chorar. Não era um choro alto, era um choro fraco, cansado, de quem não tinha mais forças nem para reclamar. Marina abraçou o filho mais novo e sentiu o coração partir. Pedro e Lucas estavam sentados no chão de terra, olhando para o nada. Magros demais, sujos demais, cansados demais. Ela olhou para os 3 meninos e pensou: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que eles fizeram? Foi nesse momento que ouviu o som de cascos batendo na terra seca. Marina levantou a cabeça. Um cavalo se aproximava pela viela estreita. Em cima dele, um homem alto de chapéu de couro e roupas simples de fazendeiro. Ele parou o animal bem na frente deles. O homem desceu do cavalo devagar. Seus olhos percorreram aquela cena com atenção. A mulher magra, de roupas rasgadas, tentando proteger 3 crianças, que mais pareciam fantasmas. Os restos de comida estragada espalhados no chão. O desespero estampado em cada rosto. Marina se levantou rápido, colocando-se na frente dos filhos. Não sabia quem era aquele homem, mas já tinha aprendido a não confiar em ninguém. Pedro, o mais velho, também se levantou, fechando os punhos. Com apenas 13 anos, já sabia que precisava proteger a mãe e os irmãos. O fazendeiro tirou o chapéu. Passou a mão pelo cabelo grisalho e olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguiu entender. Então ele disse aquelas palavras que ela nunca esqueceria. Pegue suas coisas. Você vai para casa. Marina ficou paralisada. Não entendeu. Para casa? Que casa? Ela não tinha casa, não tinha nada. Será que aquele homem estava mandando ela sair da vila? Será que era mais uma pessoa expulsando ela e os meninos? Mas antes que ela pudesse responder, o fazendeiro continuou, com uma voz mais suave. Meu nome é Pedro. Tenho uma fazenda a alguns quilômetros daqui. Preciso de alguém para cuidar da casa, cozinhar, organizar as coisas. Você e os meninos podem ficar lá. Tem um casebre nos fundos. Não é grande coisa, mas tem teto e paredes. É melhor que isso aqui. Marina não conseguiu falar. As palavras ficaram presas na garganta. Será que estava ouvindo direito?
Será que aquilo era real ou apenas um delírio causado pela fome? Pedro continuou: Não estou pedindo nada além de trabalho honesto. Você trabalha, eu dou comida e abrigo. Os meninos podem ajudar com o que conseguirem. Mas vou deixar claro, não aceito preguiça e não aceito roubo. Se fizer sua parte, não vai faltar nada. Marina olhou para os filhos. Miguel chorava baixinho. Lucas segurava a mão do irmão mais novo com força. Pedro, o filho mais velho, olhava para o fazendeiro com desconfiança, mas também com um brilho de esperança nos olhos. Por que o senhor está fazendo isso? Marina perguntou, a voz trêmula. Pedro colocou o chapéu de volta na cabeça. Seu rosto ficou sério, e por um instante ela viu uma sombra de dor passar pelos olhos dele. Porque já vi gente boa sendo destruída pela vida. E porque eu sei o que é perder tudo. Ele não disse mais nada. Apenas montou no cavalo e olhou para Marina esperando uma resposta. Marina não tinha escolha. Era aquilo ou deixar os filhos morrerem de fome na rua. Ela juntou as poucas coisas que tinha, pegou Miguel no colo e disse: A gente vai. O caminho até a fazenda foi longo e silencioso. Marina e os meninos seguiram a pé atrás do cavalo. O sol queimava forte nas costas. Os pés doíam. Mas pela primeira vez em semanas, havia algo parecido com esperança no coração de Marina. A fazenda apareceu depois de quase 2 horas de caminhada. Era um lugar simples, mas bem cuidado. A casa principal era pequena, de madeira, com um alpendre na frente. Ao lado, havia um curral com algumas vacas e galinhas. E nos fundos, como Pedro havia dito, um casebre. Pedro desceu do cavalo e apontou para o casebre. É ali. Tem uma cama velha, um fogão a lenha e algumas panelas. Não é muito, mas dá para começar. Amanhã cedo, você começa a trabalhar na casa principal. Os meninos podem buscar água no poço e cuidar das galinhas. Marina entrou no casebre com os filhos. Era pequeno. As paredes tinham buracos. O teto estava meio torto, mas tinha 4 paredes e um teto. Era mais do que eles tinham há semanas. Naquela noite, Pedro mandou comida para eles. Arroz, feijão, um pedaço de carne e farinha. Os meninos comeram como se não houvesse amanhã. Marina comeu devagar, ainda sem acreditar que aquilo era real. Quando deitou na cama velha com os 3 filhos apertados ao seu lado, Marina olhou para o teto e sussurrou uma oração. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Mas o que Marina ainda não sabia era que aquele fazendeiro calado e solitário carregava suas próprias feridas, feridas tão profundas quanto as dela, e que aquele encontro mudaria não apenas a vida dela e dos meninos, mas também a vida dele. Porque às vezes, salvar alguém é também uma forma de se salvar. Os primeiros dias na fazenda foram de trabalho duro. Marina acordava antes do sol nascer, preparava o café da manhã para Pedro e cuidava da casa principal. A casa era simples, mas estava abandonada. Poeira acumulada em tudo, roupas empilhadas sem cuidado, panelas sujas na pia. Era como se ninguém tivesse realmente morado ali há anos. Marina limpou, organizou, lavou, cozinhou. Os meninos ajudavam como podiam. Pedro, o filho mais velho, buscava água no poço e levava para o casebre. Lucas cuidava das galinhas e recolhia os ovos. Miguel, pequeno demais para trabalhos pesados, ficava perto da mãe, ajudando a varrer e a organizar as coisas. O fazendeiro Pedro era um homem de poucas palavras. Saía cedo para cuidar do gado e das plantações, voltava no meio do dia para almoçar e saía novamente até o anoitecer. Comia em silêncio. Agradecia pela comida com um aceno de cabeça e voltava para o alpendre, onde ficava sentado até tarde da noite, fumando e olhando para o horizonte. Marina percebeu que havia algo de estranho na casa principal. No fundo, em um dos quartos, a porta estava sempre fechada.
Ela nunca tinha entrado lá, nem tinha sido convidada, mas sentia que havia algo importante naquele cômodo, algo que Pedro não queria que ninguém tocasse. Foi só depois de 2 semanas que Marina descobriu a verdade. Era uma tarde de sábado. Pedro tinha ido até a vila para comprar mantimentos. Marina estava limpando a casa quando Miguel, curioso como toda criança de 6 anos, abriu a porta do quarto fechado. Marina correu para tirá-lo de lá, mas parou na porta. O quarto estava intocado. Uma cama de casal coberta com um lençol branco. Uma cômoda com roupas de mulher cuidadosamente dobradas. Brinquedos de criança em um canto. E na parede, um retrato. Uma mulher bonita, de sorriso suave, segurando nos braços uma menina pequena. Marina entendeu tudo naquele momento. Pedro tinha perdido a família e nunca tinha conseguido seguir em frente. Ela fechou a porta devagar e pegou Miguel pela mão. Não disse nada para os outros meninos. Aquilo não era da conta dela. Quando Pedro voltou da vila no final da tarde, Marina estava preparando o jantar. Ele entrou na cozinha, colocou os mantimentos sobre a mesa e ficou parado ali, olhando para ela. A porta estava aberta? Ele perguntou, a voz baixa. Marina parou de mexer a panela e se virou. Ele sabia, claro que sabia. Foi sem querer. Miguel é criança, não sabia que não podia entrar. Pedro tirou o chapéu e passou a mão pelo rosto cansado. Ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: elas morreram há 4 anos, tuberculose. Primeiro minha filha, Ana Clara. Tinha 5 anos. Depois minha esposa, Rosa, 2 semanas depois. Tentei buscar o médico na vila, mas ele demorou demais. Quando chegou, já não tinha mais nada a fazer. Marina sentiu o peito apertar. Sabia o que era perder alguém. Sabia o que era aquela dor que não passava nunca. Eu sinto muito, ela disse baixinho. Pedro balançou a cabeça. Desde aquele dia, não consegui mais entrar naquele quarto. Deixei tudo do jeito que estava. As roupas dela, os brinquedos da menina, tudo. Porque se eu tirasse aquelas coisas de lá, seria como apagar elas da minha vida de vez. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça e saiu. Marina ficou ali parada, com as mãos tremendo. Agora entendia por que aquele homem era tão fechado. Porque vivia sozinho, porque tinha tirado ela e os meninos daquela situação, porque ele sabia o que era sofrer e não queria ver mais ninguém sofrendo. Naquela noite, Marina deitou com os meninos e pensou em Pedro. 2 viúvos, 2 histórias de perda, 2 vidas despedaçadas tentando se reconstruir. Talvez fosse por isso que Deus tinha colocado eles no caminho um do outro. Não para substituir o que foi perdido, mas para construir algo novo. Os dias foram passando. A fazenda começou a ter vida novamente. Marina cozinhava refeições de verdade e Pedro comia tudo sem deixar sobras. Os meninos engordaram um pouco. As bochechas de Miguel ficaram menos fundas. Pedro, o filho mais velho, começou a ajudar o fazendeiro com o gado. Lucas cuidava da horta com dedicação. E aos poucos, aquela casa que estava morta começou a respirar de novo. Pedro começou a falar mais. Não muito, mas o suficiente. Ensinou o menino mais velho a laçar o gado. Mostrou para Lucas como plantar feijão na época certa. E Miguel, o pequeno, seguia o fazendeiro para todo lado, chamando ele de seu Pedro, com uma admiração que fazia o homem sorrir pela primeira vez em anos. Marina via tudo aquilo e sentia algo crescer dentro do peito. Não era amor, ainda não, mas era algo parecido com esperança. A esperança de que talvez, apenas talvez, aquela família quebrada pudesse ser consertada. Que aqueles 2 corações partidos pudessem encontrar um jeito de voltar a bater. Mas o que nenhum deles sabia era que a vila não via aquela situação com bons olhos e que em breve a tempestade chegaria. 2 meses se passaram. A fazenda prosperava. As vacas estavam gordas. A horta produzia bem. A casa estava limpa e organizada. E pela primeira vez em anos, Pedro não dormia no alpendre até tarde da noite.
Ele entrava em casa, jantava com calma, conversava um pouco com Marina sobre o trabalho do dia seguinte e ia dormir. A rotina tinha trazido paz para aquele lugar. Marina também estava diferente, ganhara alguns quilos. O rosto não estava mais tão magro. Os olhos tinham voltado a brilhar e ela sorria. Não muito, mas sorria, especialmente quando via os filhos correndo pelo terreiro, brincando como crianças devem brincar. Eles tinham voltado a ser crianças de verdade. Pedro, o filho mais velho, agora com 13 anos, tinha se tornado o braço direito do fazendeiro. Acordava cedo, ajudava a tirar o leite das vacas, consertava cercas e aprendia tudo o que o homem ensinava. Pedro, o fazendeiro, via no menino um reflexo do que ele mesmo tinha sido na juventude. Trabalhador, sério, dedicado. Lucas tinha se apegado à horta. Cuidava das plantas com carinho, regava todos os dias e comemorava cada tomate que nascia. Miguel, o pequeno, era a sombra de seu Pedro. Seguia o homem para todo lado. E o fazendeiro, que há 4 anos não tinha mais nenhuma criança por perto, deixava o menino acompanhá-lo, ensinando pequenas coisas, ouvindo as 1000 perguntas que só uma criança de 6 anos sabe fazer. Uma tarde, enquanto Marina preparava o almoço, Pedro entrou na cozinha com uma expressão séria. Ele tirou o chapéu e ficou ali parado, como se estivesse procurando as palavras certas. "Preciso ir até a vila amanhã. Tem umas coisas que preciso resolver", ele disse. Marina parou de mexer a panela e olhou para ele. "Algum problema?" Pedro balançou a cabeça. "Não, só negócios. Mas queria que você soubesse que o povo da vila anda falando." Marina sentiu o estômago apertar. Sabia que aquilo ia acontecer mais cedo ou mais tarde. "Falando o quê?" "Que não é certo uma mulher sozinha morar na minha fazenda, que isso é contra os costumes, que o padre não gosta. Essas coisas." Marina baixou os olhos. Lá vinha de novo o julgamento, as fofocas, a hipocrisia das pessoas que se achavam melhores que os outros. "Quer que eu vá embora?" ela perguntou, a voz tremendo. Pedro deu um passo à frente e olhou firme nos olhos dela. "Não, não quero. Você e os meninos podem ficar aqui o tempo que precisarem. Não me importa o que o povo fala, mas achei que você precisava saber." Marina sentiu um alívio misturado com medo. Ela não queria ir embora. Não queria voltar para aquela vida de miséria. Mas também sabia que quando o povo começava a falar, as coisas podiam ficar muito ruins. Se você está se identificando com essa história até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem refletir. No dia seguinte, Pedro foi até a vila. Voltou no final da tarde com o rosto fechado e uma carta na mão. Entregou para Marina sem dizer nada. Ela abriu o papel e leu. "Senhor Pedro, a comunidade está preocupada com a situação que o senhor criou em sua propriedade. Uma mulher solteira morando em sua fazenda, sem supervisão adequada, é uma ofensa aos bons costumes e à moral cristã. Solicitamos que o senhor tome providências para corrigir essa situação. Caso contrário, medidas mais sérias poderão ser tomadas. Atenciosamente, Padre Augusto e o Conselho da Vila." Marina sentiu as mãos tremerem. Leu a carta 2 vezes. 3 vezes. As palavras queimavam como fogo. Ofensa aos bons costumes. Moral cristã. As mesmas palavras que Dona Francisca tinha usado para jogá-la na rua. "O que vamos fazer?" ela perguntou. Pedro pegou a carta das mãos dela e rasgou em pedaços. "Nada. Vamos continuar vivendo. Eles não mandam aqui." Mas Marina via a preocupação nos olhos dele e sabia que aquilo estava longe de terminar. O povo da vila não ia desistir. Eles nunca desistiam. Porque para eles, julgar os outros era mais importante que ajudar. Falar mal era mais fácil que fazer o bem. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir.
Ficou olhando para o teto do casebre, ouvindo a respiração dos filhos ao seu lado. Tinha medo, medo de perder aquilo, medo de voltar para a miséria, medo de ver os meninos passando fome de novo. Mas tinha também uma certeza crescendo dentro do peito, a certeza de que não ia deixar que tirassem aquilo dela sem lutar. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela tinha algo que valia a pena proteger. Não era só um teto, não era só comida, era dignidade, era esperança, era uma nova chance de viver. E ela não ia desistir disso, não sem lutar. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. O dono do armazém, que sempre vendia mantimentos para Pedro, começou a fazer perguntas. Ouvi dizer que o senhor está abrigando uma mulher na fazenda. É verdade isso? Pedro respondia com poucas palavras e pagava suas compras sem dar explicações, mas sentia os olhares, as conversas que paravam quando ele se aproximava, os cochichos atrás das costas. Na igreja, no domingo, o padre Augusto falou sobre os perigos da tentação e a importância de manter a reputação limpa diante de Deus. Não mencionou nomes, mas todo mundo sabia de quem estava falando. As mulheres da vila olhavam para Pedro com desaprovação. Os homens desviavam o olhar, envergonhados de serem vistos conversando com ele. Pedro saiu da igreja antes mesmo da missa terminar. Montou em seu cavalo e voltou para a fazenda com o coração pesado. Ele sabia que aquilo estava apenas começando. Conhecia bem aquele povo. Quando decidiam que algo estava errado, não paravam até destruir a vida da pessoa. Marina percebeu a mudança nele. Pedro ficou mais calado, mais fechado. Passava horas no alpendre, fumando e olhando para o nada. Durante o jantar, mal tocava na comida. E de noite, ela o ouvia andando pela casa, sem conseguir dormir. Uma semana depois da carta, apareceu um visitante na fazenda. Era o senhor Joaquim, um dos homens mais ricos da vila. Dono de terras, gado e influência. Ele chegou em uma carroça bonita, puxada por 2 cavalos, e desceu com a soberba de quem estava acostumado a ser obedecido. Pedro estava no curral quando o homem chegou. Largou o que estava fazendo e foi até o visitante. Marina observava de longe, com os meninos ao seu lado. "Bom dia, Pedro", disse Joaquim, tirando o chapéu. "Bom dia", respondeu Pedro seco. "Vim aqui como amigo, para dar um conselho." "Não pedi conselho." Joaquim ignorou a rispidez e continuou. "Você é um homem respeitado, Pedro. Sempre foi. Trabalha duro, paga suas contas, não se mete em confusão. Mas essa situação com a mulher e as crianças está manchando sua reputação. O povo está falando, e não está falando bem." Pedro cruzou os braços. "O povo sempre fala, sempre falou, sempre vai falar. Mas desta vez é diferente", insistiu Joaquim. "O padre está envolvido, o conselho da vila está envolvido. Se você não tomar uma atitude, eles vão tomar por você." "Que atitude?" Pedro perguntou, já sabendo a resposta. "Mande a mulher embora. Dê algum dinheiro para ela se quiser ajudar, mas não deixe ela morar aqui. Assim as coisas voltam ao normal e você recupera sua boa reputação." Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, com uma voz baixa mas firme: "Marina e os meninos ficam." Fim da conversa. Joaquim balançou a cabeça, desapontado. "Você está cometendo um erro, Pedro. Um erro que vai te custar caro. Pense bem." Ele colocou o chapéu de volta na cabeça, subiu na carroça e foi embora. Pedro ficou ali parado, vendo a nuvem de poeira que a carroça levantava. Sentia o peso do mundo sobre os ombros. Marina se aproximou devagar. Não disse nada. Apenas ficou ao lado dele, olhando para a estrada vazia. "Eu posso ir embora", ela disse finalmente. "Não quero que você perca tudo por minha causa." Pedro virou-se para ela. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo mais ali. Algo que Marina não conseguia decifrar. "Você não vai a lugar nenhum", ele disse. "Essa é sua casa agora, e ninguém vai tirar você daqui."
Mas Marina via a dúvida nos olhos dele e tinha medo, porque sabia que o mundo era mais forte que as boas intenções, que as pessoas ruins sempre ganhavam no final, que os fracos sempre perdiam. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Marina ficou sentada na porta do casebre, olhando para a casa principal. Pedro estava no alpendre, como sempre, fumando, pensando, sozinho com seus demônios. Ela pensou em Rosa, a primeira esposa, na menina Ana Clara, em como Pedro tinha perdido tudo e nunca tinha conseguido reconstruir sua vida. E agora, quando finalmente parecia que ele estava começando a viver de novo, o mundo conspirava para destruir tudo outra vez. Por que a vida é tão cruel com quem já sofreu demais? Marina sussurrou para o vento. Não houve resposta. Apenas o silêncio da noite e o som distante dos grilos cantando. Marina fechou os olhos e rezou. Rezou por força, por coragem, por um milagre, porque sentia que ia precisar de tudo isso nos dias que estavam por vir. E ela não estava errada. A tempestade estava apenas começando, e quando finalmente chegasse, seria pior do que qualquer um poderia imaginar. O golpe final veio 3 dias depois. Padre Augusto apareceu na fazenda, acompanhado de mais 2 homens do conselho da vila. Chegaram no meio da tarde, em uma carroça fechada, com expressões sérias e determinadas. Pedro estava trabalhando na cerca quando viu os visitantes. Seu coração afundou. Sabia que aquilo não era uma visita de cortesia. Largou as ferramentas e foi até eles. "Boa tarde, Pedro", disse o padre sem sorrir. "Padre", Pedro cumprimentou seco. "Precisamos conversar. É sério." Foram até o alpendre. Marina observava de dentro da casa com o coração disparado. Sabia que aquele momento ia definir tudo. O padre começou. "Pedro, você recebeu nossa carta. Veio aqui o senhor Joaquim para conversar. Mas você não tomou nenhuma providência. Agora não temos escolha." "Escolha para quê?" Pedro perguntou, já sentindo a raiva subir. "A vila decidiu que não pode mais aceitar essa situação. Uma mulher sem marido morando em sua propriedade é um escândalo. As famílias estão preocupadas. As crianças estão vendo. Os jovens estão comentando. Isso está corrompendo os valores da nossa comunidade." Pedro deu um passo à frente. "Marina trabalha para mim. Ela e os filhos moram no casebre dos fundos. Não tem nada de errado nisso." Um dos homens do conselho, o senhor Mateus, interferiu. "Tem tudo de errado, Pedro. Você não é casado com ela. Ela não é sua parente. Não há nenhuma ligação familiar. Isso é impróprio, indecente. Indecente é deixar uma mulher e 3 crianças morrerem de fome na rua." Pedro respondeu, a voz tremendo de raiva. O padre levantou a mão, tentando acalmar os ânimos. "Ninguém está dizendo que você não pode ajudá-la, Pedro. Mas há outras formas. Podemos arranjar um lugar para ela na vila. Uma família que possa supervisioná-la adequadamente. Ou podemos ajudá-la a ir para outra cidade onde tenha parentes." "Ela não tem parentes. Ela não tem ninguém. E eu não vou mandá-la embora." O padre suspirou. Então tirou outro papel do bolso. "Então não nos deixou escolha. Este é um documento assinado pelo Conselho da Vila e avalizado por mim, como representante da igreja. Se você não mandar a mulher embora até o final desta semana, vamos tomar medidas legais. Vamos ao juiz da comarca e pedimos uma ordem para removê-la à força se necessário. E sua reputação, Pedro, estará completamente destruída." Pedro sentiu o sangue gelar. Eles estavam falando sério, não era blefe. Eles realmente iam fazer aquilo. "Vocês não têm esse direito", ele disse, mas a voz saiu fraca. "Temos sim", respondeu o senhor Mateus. "Temos o direito de proteger nossa comunidade da imoralidade. E é isso que vamos fazer." Os 3 homens foram embora. Pedro ficou ali parado no alpendre, segurando aquele papel maldito nas mãos. Sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Marina saiu da casa. Tinha ouvido tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto. "Eu vou embora",
ela disse, a voz quebrada. Não posso deixar que destruam você por minha causa. Pedro não respondeu. Ficou ali, olhando para o papel, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Pensou em Rosa, em Ana Clara, em como tinha falhado com elas, em como não conseguiu salvá-las. E agora estava falhando de novo, falhando com Marina, falhando com aquelas crianças inocentes. O medo tomou conta dele, o medo de perder tudo, o medo de ficar sozinho de novo, o medo de enfrentar a vila inteira, e esse medo foi mais forte que tudo. Naquela noite, Pedro chamou Marina para conversar. Ela veio com os olhos vermelhos de tanto chorar. Os meninos dormiam no casebre. Você precisa ir embora, ele disse, sem olhar nos olhos dela. Marina sentiu como se tivesse levado uma facada no peito. Pedro, eu não tenho escolha. Se você ficar, vão me destruir. Vão tomar a fazenda. Vão me jogar na cadeia. Eu não posso arriscar isso. Mas para onde eu vou? Os meninos... Pedro tirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. Tem dinheiro aqui. É tudo que eu tenho. Pega isso e vai para outra vila. Qualquer lugar longe daqui. Começa de novo. Marina pegou o envelope com as mãos tremendo. Olhou para o homem que tinha salvado ela e os filhos. O homem que tinha dado esperança quando não havia mais nenhuma. E agora estava mandando ela embora. Eu pensei que você era diferente, ela disse, a voz cheia de dor. Pensei que você era corajoso. Pedro abaixou a cabeça. Não conseguiu responder, porque sabia que ela estava certa. Ele era um covarde dominado pelo medo. Marina pegou o dinheiro e saiu. Voltou para o casebre, acordou os meninos e começou a arrumar as poucas coisas que tinham. Pedro, o filho mais velho, perguntou o que estava acontecendo. Marina não conseguiu explicar. Apenas disse que precisavam ir embora. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Marina e os 3 meninos deixaram a fazenda. Carregavam suas trouxas nas costas e o dinheiro que Pedro tinha dado no bolso. Andaram pela estrada de terra, sem olhar para trás. Pedro assistiu tudo do alpendre. Via a mulher e as crianças se afastando, sumindo na curva da estrada. E sentiu o coração se despedaçar dentro do peito, porque sabia que tinha acabado de cometer o pior erro da sua vida. Mas era tarde demais. Eles já tinham ido, e ele estava sozinho de novo, como sempre esteve, como sempre estaria. Se você está acompanhando essa história, me conta nos comentários. Você faria o que o Pedro fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Marina e os meninos andaram por horas. O sol subia no céu, queimando forte. Miguel começou a reclamar que os pés doíam. Lucas estava cansado. Pedro, o mais velho, andava em silêncio, com o rosto fechado e os punhos cerrados. Chegaram a um rancho abandonado à beira da estrada. Era um lugar miserável. Paredes caindo, teto furado, chão de terra batida, mas era o único abrigo que tinham. Marina deixou as trouxas no chão e sentou-se exausta. Os meninos se deitaram ao seu redor. Por que a gente teve que sair, mãe? Miguel perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Marina não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo era cruel, que as pessoas eram más, que até quem parecia bom podia te abandonar quando as coisas ficavam difíceis? Às vezes as coisas não dão certo, meu filho. Foi tudo o que conseguiu dizer. Aquela noite foi longa e fria. Miguel chorou até dormir. Lucas ficou abraçado com a mãe. Pedro, o mais velho, ficou acordado, olhando para o teto furado, vendo as estrelas através dos buracos. E jurou para si mesmo que um dia ia ser diferente. Um dia ia ser forte o suficiente para proteger a mãe e os irmãos. Um dia ninguém ia poder fazer mal para eles. Enquanto isso, na fazenda, Pedro não conseguia dormir. Andava pela casa vazia, sentindo o peso da solidão voltar com força total. A cozinha estava silenciosa. Não havia mais o cheiro da comida de Marina. Não havia mais o som das crianças brincando.
Não havia mais vida. Ele se sentou no alpendre, acendeu um cigarro e ficou olhando para a escuridão. Pensou em Rosa, em Ana Clara, em como tinha falhado com elas. E agora tinha falhado com Marina e os meninos também, porque era isso que ele fazia. Falhava, sempre falhava. No dia seguinte, pela manhã, um velho conhecido bateu na porta da fazenda. Era seu Geraldo, um trabalhador negro de cabelos brancos que tinha ajudado Pedro por muitos anos. Um homem sábio que tinha vivido muito e sofrido mais ainda. Tinha sido escravo na juventude, tinha visto coisas horríveis, mas nunca tinha perdido a dignidade. Seu Geraldo entrou na cozinha e sentou-se sem pedir licença. Olhou para Pedro com aqueles olhos que pareciam ver através da alma das pessoas. Ouvi dizer que a moça e as crianças foram embora, disse ele. Pedro não respondeu, apenas balançou a cabeça. E você deixou isso acontecer? Eu não tinha escolha, seu Geraldo. Ia perder tudo. O velho deu um sorriso triste. E você acha que não perdeu tudo mesmo assim? Olha em volta, menino. Olha para essa casa. Está vazia, morta. Igual estava antes daquela família chegar. Você está sozinho de novo. Então me diz, o que exatamente você salvou? Pedro sentiu as palavras cortarem fundo. O senhor não entende. Eles iam me destruir, iam tomar a fazenda, iam nada. Seu Geraldo interrompeu, batendo a mão na mesa. Iam falar, iam julgar, iam fazer o que essa gente sempre faz. Mas não podiam tirar nada de você se você não deixasse. O problema não eram eles, Pedro. O problema era o seu medo. Pedro abaixou a cabeça. Eu já perdi tudo uma vez. Não posso passar por isso de novo. Você acha que Rosa ia querer ver você assim? Seu Geraldo perguntou, a voz firme. Escondido, com medo, deixando uma mulher e 3 crianças à própria sorte porque tinha medo do que o povo ia falar? Eu não consegui salvar ela, não consegui salvar minha filha. Não conseguiu, o velho concordou. E nunca vai conseguir, porque elas já se foram. Mas Marina está viva. Aquelas crianças estão vivas. Você pode salvá-las. Mas tem que escolher. Tem que decidir se vai passar o resto da vida com medo ou se vai finalmente ter coragem. Pedro ficou em silêncio. As palavras de seu Geraldo ecoavam dentro da cabeça dele. Tinha razão. Tudo estava certo. Ele tinha deixado o medo vencer. Tinha escolhido a covardia. Seu Geraldo tirou um papel dobrado do bolso e colocou sobre a mesa. Isso aqui é a escritura da minha terra. 40 hectares. Consegui comprar com o suor de 40 anos de trabalho. É pouco, mas é meu. Legal, registrado. Pedro olhou para o papel sem entender. Por que está me mostrando isso? Porque você vai transferir essa terra para Marina. Vai torná-la proprietária. Legal, registrada. Aí aquela gente da vila não vai poder fazer nada. Ela vai ter direitos, vai ter proteção da lei. Pedro arregalou os olhos. Seu Geraldo, eu não posso aceitar isso. Essa terra é sua vida toda. E eu tô dando para a vida dela, para a vida daquelas crianças. Porque diferente de você, eu entendo que a gente só tem 2 escolhas na vida. Morrer de joelhos ou viver de pé. E eu escolhi viver de pé. O velho se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se e disse: Agora você decide, Pedro. Vai continuar vivendo como um covarde ou vai fazer o que é certo? Ele foi embora. Pedro ficou sozinho na cozinha, olhando para aquela escritura. Pensou em Rosa, em Ana Clara, pensou em Marina, nos meninos. Pensou em tudo que tinha perdido e em tudo que ainda podia salvar. E então, pela primeira vez em 4 anos, Pedro tomou uma decisão. Uma decisão corajosa. Uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou a escritura, colocou o chapéu na cabeça e saiu. Tinha trabalho a fazer. Pedro foi direto ao cartório da comarca. O escrivão, um homem velho de óculos grossos, olhou para ele surpreso quando viu a escritura de seu Geraldo.
O senhor tem certeza disso? Perguntou o escrivão. Tenho, Pedro respondeu firme. Quero transferir essa propriedade para Marina, hoje. O escrivão hesitou, mas não podia negar. Era legal. A documentação estava em ordem. Ele preparou os papéis, Pedro assinou com mãos firmes e em menos de 1 hora, Marina era oficialmente proprietária de 40 hectares de terra. Pedro guardou os documentos no bolso e saiu. Mas não foi procurar Marina. Não ainda. Tinha outra coisa que precisava fazer primeiro. Era domingo, dia de missa. A igreja estava cheia. Todo mundo estava lá. O padre Augusto, o senhor Joaquim, o senhor Mateus, Dona Francisca, todas as famílias da vila. Pedro entrou pela porta principal, no meio da pregação. O barulho das esporas dele ecoou no silêncio da igreja. Todas as cabeças viraram. O padre parou de falar. O senhor Joaquim ficou pálido. Dona Francisca arregalou os olhos. Pedro caminhou pelo corredor central com os passos firmes e o olhar fixo à frente. Parou bem na frente do altar, virou-se para a congregação e tirou o chapéu. Quero falar, ele disse, a voz ecoando pelas paredes. Pedro, isso é uma igreja. Não é lugar para... Começou o padre. Cale a boca, Pedro interrompeu firme. O senhor já falou demais. Agora é minha vez. Silêncio total. Ninguém ousou se mexer. Pedro continuou. Vocês me mandaram uma carta. Vieram na minha casa. Me ameaçaram. Tudo porque eu dei abrigo a uma mulher e 3 crianças que estavam morrendo de fome. Porque, segundo vocês, isso é imoral. Isso é indecente. Ele olhou em volta, encontrando os olhos de cada pessoa. Querem saber o que é imoral? É vocês terem fechado as portas para Marina quando ela pediu ajuda. É terem deixado 3 crianças passarem fome na rua. É terem julgado uma viúva que só queria uma chance de recomeçar. O senhor Joaquim se levantou. Você está falando de coisas que não entende, Pedro. Entendo sim, Pedro respondeu. Entendo que vocês se escondem atrás da religião para disfarçar a crueldade, que usam a moral para justificar a covardia, que preferem destruir uma vida do que estender a mão. Ele tirou os documentos do bolso e levantou bem alto. Isso aqui é uma escritura de terra, 40 hectares, transferida legalmente para Marina. Ela agora é proprietária. Tem direitos, tem proteção da lei. E se qualquer um de vocês tentar fazer mal para ela ou para os meninos, vai ter que responder por isso. Dona Francisca levantou-se indignada. Isso é um absurdo. Você está... Estou fazendo o que é certo. Pedro a cortou. Algo que vocês nunca fizeram. Ele olhou para o padre Augusto. O Senhor prega sobre amor ao próximo, sobre caridade, sobre compaixão. Mas quando teve a chance de viver isso de verdade, escolheu o lado dos poderosos. Escolheu julgar em vez de ajudar. O padre abaixou a cabeça sem resposta. Pedro colocou o chapéu de volta na cabeça e olhou para toda a congregação uma última vez. Marina e os meninos vão voltar para minha fazenda e vou casar com ela, porque ela merece respeito, merece dignidade e merece alguém que tenha coragem de ficar ao lado dela contra tudo e contra todos. Ele começou a caminhar de volta para a porta, mas antes de sair, seu Geraldo se levantou. O velho aplaudiu, devagar, firme, um som que ecoou pela igreja. Então a professora da escola se levantou e aplaudiu também. Depois, 3 famílias de fazendeiros. Depois, mais algumas pessoas. Não era todo mundo, mas era o suficiente. Pedro saiu da igreja com a cabeça erguida. Montou em seu cavalo e galopou pela estrada de terra. Tinha que encontrar Marina. Tinha que consertar o erro que tinha cometido. Encontrou ela e os meninos no rancho abandonado. Estavam sentados no chão, comendo o resto do pão duro que tinham. Quando viram Pedro chegar, Marina se levantou assustada. Os meninos se esconderam atrás dela. Pedro desceu do cavalo e caminhou até ela. Tirou o chapéu. Olhou nos olhos dela com toda a sinceridade que tinha. Eu fui um covarde, ele disse. Deixei o medo falar mais alto.
Deixei você e os meninos quando mais precisavam de mim, e vou me arrepender disso pelo resto da vida. Marina não disse nada, apenas olhou para ele, esperando. Pedro tirou os documentos do bolso e entregou para ela. Isso é uma escritura de terra, 40 hectares. É seu agora, legal, registrado. Você e os meninos têm um lar, com ou sem mim. Marina pegou os papéis com as mãos tremendo. Leu uma vez, 2 vezes. Não conseguia acreditar. Pedro, fui na igreja, na frente de todo mundo. Disse que você é uma mulher honrada, que merece respeito e que vou casar com você se você quiser me dar essa chance. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Miguel saiu de trás dela e correu para abraçar Pedro. Lucas veio em seguida, e por último, o filho mais velho, que tinha jurado nunca mais confiar naquele homem, caminhou devagar e se deixou abraçar também. Marina olhou para os filhos. Olhou para o homem que tinha falhado, mas tinha voltado, que tinha caído, mas tinha se levantado. Ela tirou do bolso um pequeno anel que tinha guardado. Era o anel de casamento do primeiro marido. Tinha carregado aquilo como lembrança, mas agora era hora de deixar o passado ir. Marina colocou o anel na própria mão e disse: então faz valer. Torna isso real. Faz dessa família quebrada uma família de verdade. Pedro sorriu. E pela primeira vez em 4 anos, foi um sorriso verdadeiro. Ele beijou Marina, abraçou os 3 meninos e sentiu o peso que carregava há tanto tempo finalmente se soltar. 3 meses depois, a fazenda estava prosperando. Pedro e Marina se casaram em uma cerimônia simples à beira do riacho, com seu Geraldo como testemunha. O filho mais velho se tornou um homem trabalhador e responsável. Lucas cuidava da horta com dedicação, e Miguel seguia o padrasto por toda parte, aprendendo a ser homem. As mulheres da vila começaram a visitar, tímidas no começo. Algumas levaram pão, outras levaram desculpas. Marina recebeu todas com gentileza, mas nunca esqueceu quem tinha virado as costas quando ela mais precisou. Uma tarde, enquanto o sol se punha sobre o vale, Pedro e Marina ficaram na porta da casa olhando os meninos brincarem. Atrás deles, no quarto que antes era fechado, as roupas de Rosa e os brinquedos de Ana Clara tinham sido guardados com carinho. Não apagados, apenas colocados em seu devido lugar. Porque o passado merecia respeito, mas não podia aprisionar o presente. Pedro segurou a mão de Marina e disse: obrigado. Por quê? Ela perguntou. Por me ensinar que a vida não termina quando perdemos algo, que sempre há uma segunda chance, que coragem não é não ter medo, mas fazer o certo, mesmo com medo. Marina sorriu e apertou a mão dele. A gente se salvou um ao outro. Foi isso que aconteceu. Os meninos correram em direção a eles, rindo, felizes, vivos. E naquele momento, Pedro entendeu que lar não era um lugar que se encontrava. Era um lugar que se construía, um dia de cada vez. Uma escolha corajosa de cada vez. Com pessoas que valiam a pena lutar. E enquanto o sol descia no horizonte, pintando o céu de dourado e vermelho, aquela família remendada finalmente encontrou a paz. Se você acompanhou essa história até o final e se emocionou com ela, venha fazer parte da nossa família de membros do canal. Você terá acesso antecipado às histórias, poderá ter seu nome exibido nos créditos como forma de gratidão, entre outros benefícios. É nosso jeito de agradecer quem caminha com a gente todos os dias. E me conta aqui nos comentários, qual foi a parte dessa história que mais te marcou? Qual lição ela te trouxe? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até o próximo vídeo.